Olá, meu querido irmão, olá, meu querido visitante, seja muito bem-vindo. Hoje nós louvamos ao nome do nosso Deus pela oportunidade de estarmos juntos em mais esse momento de culto, em mais esse momento de celebração por 54 anos de existência e crescimento na presença do nosso Senhor. E se podemos ser gratos e louvá-lo, é porque Ele nos ajudou. Até aqui nos ajudou o Senhor. E por isso, nesse momento, eu quero te convidar a trazer ao seu coração individualmente seus motivos de gratidão pela igreja e pelas famílias Pibipá. Ora ao Senhor individualmente nesse momento. Senhor Jesus, muito obrigada. Muito obrigada pela tua presença. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que nós temos de fazer parte de uma comunidade de fé, de uma família em Cristo. Muito obrigada pela salvação. Muito obrigada, Senhor, pelos livramentos que nós recebemos às vezes sem nem saber. Muito obrigada pelo teu cuidado. Muito obrigada pelas tuas misericórdias que se renovaram mais uma vez na manhã desse dia. Ah, Senhor, se tiver alguém aqui hoje, neste culto, que não está conseguindo, Pai, se lembrar de motivos de gratidão, devido à dor que tem passado, devido, Senhor, os momentos que tem vivenciado, que o Senhor possa trazer, Senhor, a memória, Pai, que o Senhor possa, Senhor, trazer, Senhor, a verdadeira alegria que nós temos e gratidão, que é a alegria da salvação. Pai, em nome de Jesus, consola corações, Senhor, que estão aflitos, Pai. Traz o teu descanso nessa noite. Traz a tua alegria, Senhor, e a paz que excede todo entendimento. E acima de tudo, que o Senhor possa estar preparando os nossos corações para exaltar ao Senhor de maneira que o Senhor receba esse culto com um aroma suave em suas narinas. Muito obrigada, Senhor, pela tua presença. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Já parou para pensar numa pessoa que não consegue mais sustentar sua família por conta de alguma enfermidade ou desemprego? Pois bem, essa é a realidade de muitas famílias e talvez bem perto da gente. E é pensando nisso que o Ministério de Adoração, em parceria com o setor social da nossa igreja, deu início à campanha Faça uma Família Feliz no Natal, que tem como objetivo arrecadar alimentos não perecíveis e dinheiro para que o setor social monte e faça a distribuição de cestas básicas no mês de dezembro. Você pode contribuir levando 1 quilo de alimento não perecível e deixando na nossa igreja. Ou você pode doar qualquer valor através de boleto bancário e cartão de crédito. E para fazer isso é bem simples. Acesse o link da campanha na descrição deste vídeo. O nosso desejo é poder abençoar muitas famílias. Se você pode contribuir, faça parte desta grande ação. E nós queremos, no dia do musical de Natal 2020 da nossa igreja, fazer uma prestação de conta para todos vocês. O prazo da contribuição é até o dia 15 de dezembro. Mas, se puder contribuir hoje ou durante essa semana, faça isso. Que Deus te abençoe. E o tema do aniversário da nossa igreja é Buscando a Excelência até que Ele venha. E esse é o nosso desejo, não só como igreja, não só como uma comunidade de fé, mas enquanto filhos de um bom pai. Porque a nossa excelência, seja no trabalho, no nosso ambiente de estudo, até dentro da nossa própria casa, reflete o Cristo, reflete que nós conhecemos Jesus de fato. E é nesse ritmo de excelência que eu te convido também para estarmos juntos recitando a divisa, que se encontra lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Vamos todos dizer juntos? Que Ele fortaleça os seus corações para serem
irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Você pode dizer amém por essa palavra? Mesmo que hoje seja o último dia de celebração do nosso aniversário, que essa chama viva da excelência de Cristo venha estar viva em nossos corações, venha estar viva nos nossos pensamentos, venha estar viva essa excelência até a volta de Cristo. E uma das maneiras de nós exercermos essa excelência é em oração. Então, nesse momento, nós vamos adentrar em um momento de intercessão, porque mesmo em meio às lutas, nós temos motivos para agradecer. Agradecer pela salvação, pelo cuidado diário que nosso Deus nos dá, pelos livramentos que nós às vezes nem sabemos. Então, hoje, nesse momento de intercessão, será marcado pela gratidão, pois até aqui nos ajudou o Senhor. A paz do Senhor, igreja. Nesse tempo que estamos passando de sofrimentos, de enfermidades, desempregos, de famílias se desentendendo, só temos uma coisa a fazer, é falar como salmista: mas eu invocarei a Deus, o Senhor me salvará. De tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e Ele me ouvirá a minha voz. Então, nós não temos outra coisa a fazer a não ser buscar o Senhor. Em todo tempo, Ele é a nossa força, Ele é o nosso refúgio, Ele que nos sustenta, nos ajuda nos momentos mais difíceis, no momento de dor. Podemos contar com Ele. E o que a igreja tem que fazer? É orar. E nesse momento eu vou orar, pedindo a Deus pelas famílias, que Deus possa dar força necessária para cada momento difícil. Pai querido, Pai amado, louvado e glorificado seja o Teu santo nome. Na Tua santa e doce presença, Senhor, nos encontramos e queremos suplicar, Senhor, o Teu favor. Contempla as famílias, Senhor, que estão passando por lutos, por enfermidades, por desemprego, Senhor. E nós só podemos contar contigo, Pai. Tu és o nosso ajudador. Visita cada família, fortalecendo, Senhor, animando, dando direção, Senhor, para aquilo que há de fazer. Há momentos na nossa vida, Senhor, que nós nos sentimos perdidos. Só o Senhor para nos guiar, só o Senhor para nos ajudar, só o Senhor, Pai, para nos dar direção. Abençoe, Pai querido, os nossos filhos, Pai, nossos adolescentes, nossas crianças, nossos jovens, Senhor. Toma Tuas santas mãos, sustenta, Pai, e fortalece. A começar do pastor Valmir, juntamente com a sua família, dê graça, Senhor, sabedoria, nesse tempo difícil, Senhor, para que não só ele, mas todos os pastores espalhados pela face da terra possam, meu Deus, orientar as suas ovelhas nesse momento, Senhor Deus, que estamos atravessando. Mas, Senhor, nós temos também motivos de Te agradecer, e a nossa gratidão é pela existência, Senhor Deus, da Tua igreja. Senhor, que pela Tua graça e misericórdia, ela está completando 54 anos de existência. E nós Te agradecemos, Senhor Deus, pelo ministério do pastor, pelas vidas que aí congregam, Senhor. Nós Te agradecemos pela comunhão, pela união, em tudo, Pai. Nós Te damos graça, porque se não fora o Senhor, esta igreja não existiria, nós também não estaríamos, Senhor Deus, sendo assim, abençoado por Ti. Obrigado, Senhor Deus. Mais uma vez eu Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. És luz, Senhor.
seja luz de furacão, és proteção. Se a tempestade a terra abalar, protegerás. Cada vez que eu ouço algum bebê chorar, eu olho o céu e a criação, direi então, creio em Deus. Por maior que seja o de furacão, és proteção. Se a tempestade a terra abalar, protegerás. Cada vez que eu ouço algum bebê chorar, eu olho o céu e a criação, direi então, creio em Deus, creio em Deus, creio em Deus, creio em Deus. Nós teremos agora uma linda poesia através da nossa querida irmã Jadir. De Mirtes Matias, peso de nossa terra. Dize os grandes poetas que o Brasil é todo sol, que o Brasil é todo festa, que o seu céu é sempre azul. Mas eu vejo mãos crispadas, erguida, desesperada, clamando de norte a sul. Mãos do Brasil primitivo, correndo na selva imensa, mergulhado na descrença, fugindo no próprio lar. Nu, pagão e decadente, abandonado e doente, sem forças para lutar. Mãos crispadas do norte de minha terra, perdida no inferno verde do verde seringal, afogado na lama, em cabanas de palha, morrendo de febre, destino fatal. Braços erguidos do Nordeste, mãos crispadas, ressequida de sol, suplicando água, um arbusto, uma sombra, um resto de justiça, um novo arrebol. Mãos do Brasil de roupas rasgadas, de homens de enxada que faz simpatia para não morrer. Do Brasil que nunca fez greve, que nem sabe pedir aumento, para quem o sofrimento já faz parte do viver. Mãos do Brasil que vivem em barracos, subindo o morro em busca de ar, que transforma em samba a própria miséria, que se afoga no vício para não chorar. Mãos do Brasil das filas enormes, dos desempregados, doentes e réus, mãos que blasfemam, maldizem e matam, mãos desgraçadas, perdidas sem Deus. Mãos pequeninas do Brasil criança, que puxa miséria em vez de carrinho, criança sozinha, de olhos enormes, que pede migalhas de pão e carinho. Basta,
Senhor, por piedade, faze-nos raio de sua claridade para mostrar-lhe Jesus. Peso de nossa terra, grito de nosso povo que suplica um mundo novo, onde haja paz e amor. Como viver nossa crença, deixando nas trevas imensa o povo que é nosso povo, a terra que é nossa terra, Senhor. Olha, Senhor, o teu povo ajoelhado, clamando angustiado pela grande nação. Arranca-nos, Senhor, do comodismo e faze-nos mártires se assim for preciso. Mas salva nossa pátria e limpa as nossas mãos. Nesse momento, eu te convido para estar pegando a sua Bíblia, para que juntos possamos estar fazendo a leitura bíblica que se encontra em Salmos 126, do versículo 1 ao versículo 3. Salmos, capítulo 126, do versículo 1 ao versículo 3. Vamos juntos fazer a leitura bíblica? Quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. Nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. As outras nações disseram: o Senhor fez coisas grandiosas por eles. Amém. Sim, meus irmãos, o Senhor fez coisas grandiosas por mim. O Senhor fez coisas grandiosas por vocês. O Senhor fez coisas grandiosas por nós. E por isso nós estamos alegres. Que alegria! Você pode dizer amém por essa palavra? Nesse momento, que nosso coração esteja transbordando dessa alegria com esse louvor de adoração ao Senhor. Todos que precisam ter esperança para viver, venham conhecer o Salvador. Todos que querem encontrar palavras de vida eterna, venham conhecer o Salvador. Declare: Deus está perto! Chove o seu amor, venha o seu amor. Sua graça nos salvou. Chove o seu amor, venha o seu amor. Declare: Deus está perto! Deus está perto de nós. Todos que são de Jesus, mortos pro mundo, vivos pra luz, venham adorar o Salvador. Todos sabem perseverar, fé que tudo vencerá, venham adorar o Salvador. Sim, porque Deus está perto! Deus está perto de nós. Chove o seu amor, venha o seu amor. A sua graça nos alcançou! Sua graça nos salvou. Chove o seu amor, venha o seu amor. Deus está perto! Deus está perto de nós. Nada pode nos separar. Nada pode nos separar. Deus está perto de nós. Nossa fé ninguém pode roubar. Deus está perto de nós. O seu trono não se abalará. Deus está perto de nós.
quebrou, nos libertou, perto está o Senhor. Sua igreja Está perto. todos juntos, sua graça. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, vem ao seu amor. Deus está perto. Deus está perto de nós, chove o seu amor, vem ao seu amor. A sua graça. Sua graça nos salvou, chove o seu amor. Declare bem forte. Deus está perto. Deus está perto de nós. Deus está perto de... Agora, nesse momento, nós temos a oportunidade de demonstrarmos nossa fidelidade ao Senhor através da entrega dos nossos dízimos e das nossas ofertas, que você pode estar fazendo através das contas bancárias que estão aparecendo agora na sua tela, ou vindo de forma presencial em nossa igreja e depositando no gasofilácio. Lembrando, meus queridos irmãos, que hoje é dia 26/11, então hoje oficialmente é o aniversário da nossa igreja. No dia 26/11 de 1966, nascia a primeira igreja batista do Parque Anchieta. E como em todo aniversário, meus parabéns! Esse é o momento, vire para a pessoa que está perto de vocês e diga parabéns! Parabéns, meus queridos irmãos, digitem aqui no chat, parabéns! Parabéns, irmã Ana, parabéns, irmã Maria, irmã Beth, parabéns, meus irmãos! Se você não tem ninguém perto de você, olha no espelho e fala, ó, parabéns! Parabéns pra você! Até que nós estamos bem, hein? 54 anos de existência, 54 anos buscando a excelência e sendo gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Deixou o céu pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Diga naquela cruz. Naquela cruz, teu perdão, um amor assim, o mundo não conheceu. Você pode erguer suas mãos e dizer: no altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus deixou a sua glória, Tu és.
Amém. Durante esse mês, reconstruímos a trajetória de nossa igreja e a cada culto falamos um pedacinho dessa história. Hoje, nosso Recordar é Viver trará fotos e fatos inesquecíveis à nossa igreja. Mas antes de entrarmos nesse último quadro do Recordar é Viver, eu gostaria de trazer um testemunho rápido, pessoal, sobre uma experiência específica que eu tive com a primeira Igreja Batista do Parque Anchieta. Na metade do ano passado, eu fui surpreendida com uma situação de saúde. Eu tive um derrame pleural, que para quem não sabe, é quando a nossa camada de revestimento do pulmão, chamada pleura, tem uma ruptura. Então, meu pulmão esquerdo ele foi tomado de líquido. E devido à demora, para ir ao hospital, essa camada começou assim a enrijecer, comprimindo meu pulmão. E aí foi uma correria, eu fui internada. O derrame pleural por si só nem é uma doença muito grave, mas eu acabei tendo complicações e eu tive que ficar em isolamento até descobrir o que tinha gerado aquilo, tive que passar por alguns procedimentos cirúrgicos e no meio daquele isolamento, sem poder ter contato com ninguém, em meio à dor dos medicamentos, eu tinha a certeza que Jesus estava comigo e o consolo de saber que a igreja estava comigo. Eu costumo dizer que nós, enquanto servos de Deus, nós somos as mãos e os pés de Jesus aqui na terra. E eu quero que você saiba que você, primeira Igreja Batista do Parque Anchieta, foi as mãos e os pés de Jesus na minha vida, num momento muito delicado que eu passei. A cada dia que minha mãe chegava no hospital dizendo, olha, o irmão está orando por você, a irmã está orando por você. Olha, tem uns irmãos ali fora querendo entrar no hospital para te visitar, eles não podem porque você só pode receber 2 visitas, mas eles estão ali, eles estão aqui, eles querem te ver, eles estão orando por você. A cada irmão que veio na minha casa, eu não vou citar o nome dos irmãos, porque seria injusto, cada um manifestou o seu cuidado, de uma forma diferente, sendo os irmãos, quando eu cheguei na igreja, o pastor ligando, todos vocês foram as mãos e os pés de Jesus. Quando minha mãe dizia, olha, mais uma mensagem que eu recebi, que os irmãos estão orando por você, a lágrima só descia, em forma de gratidão. Era como se o próprio Jesus estivesse dizendo assim pra mim, eu estou orando por você, sabe? Cada cuidado, cada mensagem que vocês mandaram pra mim, olha, o que precisar, pode contar com a gente, vocês estão precisando de alguma coisa. Era como se Jesus estivesse dizendo para os meus pais, olha, vocês estão precisando de alguma coisa. Muito obrigada por serem igreja. Muito obrigada por serem as mãos e os pés de Jesus na minha vida. Que em nome de Jesus, nós continuemos sendo as mãos e os pés de Jesus por mais 54 anos e até a volta de Cristo, sabe? Até quando Jesus voltar. Porque eu tenho certeza que não só a minha vida foi tocada pelas mãos e os pés de Jesus através da vida dos irmãos, mas muitos outros. Que nós venhamos estender isso, que nós venhamos permanecer em Cristo e que Ele nos dê graça para ser essas mãos e os pés de Jesus, para que outros tenham acesso a esse amor. Fique atento, porque você faz parte dessa história. Então, vamos lá, para o último capítulo do Recordar é Viver. Olá! Estamos aqui para mais uma edição em homenagem aos 54 anos da primeira Igreja Batista no Parque Anchieta. No segundo vídeo, eu anunciei uma surpresa. Vocês estão preparados? Então, vamos lá! Atualmente, os nossos encontros eclesiásticos estão bem diferentes. Encontros virtuais e presencial, com um número restrito, mas nem sempre foi assim. Convido a cada um de vocês para uma viagem no túnel do tempo, pois recordar é viver. São tantas recordações e encontros, e para contar essa história teremos registros preciosos, fotos e os boletins da igreja. Os primeiros encontros tiveram como sede a casa dos irmãos Sebastião Neles e Andresa. Com o passar dos anos, a igreja foi deslocada para um novo espaço, na rua Catuaba, número 4. E como recordar é viver, teremos aqui um boletim da década de 70, datado com 10 de dezembro de 72. Nesse tempo, o pastor era Samuel Pereira de Souza. Por ser o dia da Bíblia, o tema desse boletim era Frases notáveis a respeito da Bíblia. Uma das frases escrita neste boletim foi dita por Abraham Lincoln. Creio que a Bíblia é o melhor presente de Deus
presente que Ele já deu ao homem. Todo o bem da parte do Salvador do mundo nos é transmitido mediante este livro. E já são 54 anos que a primeira Igreja Batista tem pregado a Palavra de Deus, que é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. O próximo boletim é datado de 1º de novembro de 1981. Nesse tempo, a igreja já estava sob a liderança do nosso pastor Valmir Claudino, da qual estamos até hoje. A pastoral desse boletim apresentou um tema muito interessante, com o título Para os que faltam ao culto. O texto apresentou várias frases extraídas do livro 500 ilustrações e uma delas foi: não faltes ao culto por pensar que não notariam a tua ausência. Deus tudo vê, notaria a sua falta. São 54 anos de louvor e adoração ao nosso Deus. O tempo foi passando e a igreja foi crescendo. Era necessário construir um novo templo. Foi adquirido um terreno na rua Professor Luiz de Melo Campos, número 60. Tivemos o lançamento da pedra fundamental, realizada pelo nosso pastor Valmir Claudino. Na década de 90, nossos cultos aconteciam no novo templo, que é o endereço da nossa atual sede. No dia 20 de janeiro de 1991, a pastoral apresentou o seguinte título: Santificação e Crescimento. As primeiras linhas do texto anunciaram: a Igreja do Senhor Jesus Cristo é uma instituição comprometida com a missão de proclamar o Evangelho e promover o crescimento do reino de Deus na terra. São 54 anos proclamando a mensagem de salvação. Nesta mesma década, temos um boletim datado de 19 de junho de 1992. Nesta pastoral, o tema era Bênçãos na Tribulação. E a mensagem principal era tornando-nos completamente dependentes de Deus. Já são 54 anos na total dependência do nosso Senhor. Fechando a década de 90, em 1999, temos um boletim com a pastoral escrita pela irmã Cláudia Dias, com o seguinte título: Não desista, você vai conseguir, onde podemos encontrar o destaque do livro de João, capítulo 16 e versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Já são 54 anos mantendo a fé nas promessas do Senhor Jesus. E para fechar a série de boletins, que nesses 54 anos foram muitos, destacamos o dia 27 de janeiro de 2008. A pastoral revela que na vida espiritual precisamos cultivar boas virtudes para o crescimento que agrada a Deus: a persistência, a paciência e a oração. Já são 54 anos persistindo em oração. A nossa igreja é uma igreja missionária, é uma igreja que ama o Senhor e que anda nos caminhos do Senhor, guardando os seus mandamentos. É uma igreja que ama o Senhor e que se apega firmemente a Ele, pois o Senhor é a nossa vida. Nós somos a igreja, onde Cristo é a razão da nossa caminhada. Servimos a um Deus vivo, ao grande eu sou, aquele que traz à existência as coisas que não existem e cumpre todas as suas promessas. Já são 54 anos de caminhadas e ministérios que o Senhor continue ampliando a nossa fé, o nosso amor, e que nestes dias, dos quais não podemos manter contato como antes, que possamos trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. No mais, Primeira Igreja Batista do Parque Anchieta, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Já foram muitas ações realizadas e outras que ainda iremos realizar para a glória do nosso Deus.
Hoje são 54 anos de caminhada, que venham muitos outros na busca pela excelência até que Ele venha. Em Salmos 119, na verdade ao longo dos 176 versículos desse capítulo, o salmista ele descreve o prazer que ele tem na palavra do Senhor, em meditar, o quão bem-aventurado ele é, em poder ter acesso à palavra do Senhor. E hoje, nesse momento, nós também temos essa oportunidade de nos deliciarmos com essa palavra fresca, vinda do céu, e que será ministrada aos nossos corações através da vida do nosso querido pastor Glauco. Então eu te convido, amada igreja, você, meu querido visitante, a se deliciar com esse maná que o Senhor trouxe aos nossos corações nessa noite. Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. A você que está assistindo este culto, está participando deste culto online, que Deus possa estar abençoando a sua vida, possa estar derramando sobre você, sua família, a sua bênção, o seu cuidado. Eu queria parabenizar a Primeira Igreja Batista no Parque Anchieta, portanto a você que é membro, a mim que estamos juntos comemorando o nosso 54º aniversário, 54 anos. Nesse mesmo dia 26 de novembro, há 54 anos atrás, no ano de 1966, a nossa igreja estava sendo organizada, fruto do trabalho de um pequeno grupo de irmãos valorosos, irmãos de fé, irmãos que permitiram-se serem guiados, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus e iniciar-se esse trabalho que foi crescendo, se organizou em igreja e continuou a dar frutos. E hoje estamos aqui comemorando 54 anos de existência da Primeira Igreja Batista no Parque Anchieta. 54 anos de muitas lutas, é verdade, mas também inúmeras, incontáveis vitórias, incontáveis bênçãos de Deus derramadas sobre a sua igreja. Portanto, querido, parabéns. Eu queria somar ao que os pastores Newton e o pastor Valmir já trouxeram, nesse domingo passado, quando estivemos juntos também comemorando um culto alusivo, especial pelo aniversário da igreja. E o pastor Newton, no domingo pela manhã, ele trouxe como tema da sua mensagem 5 princípios para a unidade da igreja. O pastor Valmir trouxe marcas no domingo à noite, uma mensagem onde abordava as marcas de uma igreja comprometida com a busca da excelência. Aliás, esse é o tema desse ano da nossa igreja, buscando a excelência até que ele venha. Portanto, eu queria apenas somar em breves palavras aquilo que já foi esses queridos pastores já trouxeram a nós como igreja. Eu queria somar e trazer para nós neste culto, nesta noite, o exemplo de uma igreja também
que foi tida pelo apóstolo Paulo como um exemplo para várias igrejas no seu tempo, mas que também serve para nós hoje como exemplo. Eu queria trazer algumas características dessa igreja e trazer para nós o porquê que essa igreja se tornou um exemplo a ser seguido, se tornou uma referência, se tornou uma referência de uma igreja que buscava a excelência, buscava ser excelente em tudo que fazia. E quando eu estou falando igreja, você é óbvio que sabe que, na verdade, estou falando com você, estou falando comigo, porque nós somos a igreja de Cristo, eu e você. Então, nosso objetivo nesta reflexão é trazer para mim, trazer para você características de uma igreja que busca ser excelente ao ponto de ser tida ou servir como exemplo. Servir como exemplo para uma sociedade onde os conceitos, onde os princípios estão se desfazendo. Servir de exemplo ou de referência para uma sociedade onde as relações interpessoais estão se desmoronando, onde as relações como sociedade estão se tornando cada vez mais frágeis. Precisamos, então, nos apropriar dessas características para que possamos também ser uma igreja, assim como há 54 anos estamos vivendo e sendo uma referência para o nosso bairro, uma referência para a nossa localidade, uma referência para tantas pessoas que necessitam e precisam de ouvir do amor de Deus. Por isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia na primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, e pudesse apenas acompanhar aí na sua casa a leitura que eu vou estar fazendo no capítulo 1, dos versos 1 ao 10. E diz assim Paulo, na verdade, Paulo, Silvano e Timóteo escrevem esta carta, né, à igreja de Tessalônica. Inicia-se assim, portanto: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses. Em Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou a vós, não chegou até vós tão somente em palavras, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo, o exemplo, para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu
a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de apresentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que a repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, que nos livra da ira vindoura. Eu gostaria de orar nesse momento, para que Deus possa nos conduzir durante esse período que estaremos expondo aqui a sua palavra, a palavra de Deus. Pai querido, nós te rogamos que tu possas estar falando aos nossos corações, conduzindo aquilo que está sendo falado, conduzindo este culto, assim como temos a certeza que estás fazendo desde o início. Esteja abençoando a cada um que está assistindo, participando deste culto, e fala também aos seus corações. É o que nós te pedimos e clamamos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Queridos, nós podemos ver que Paulo, ao ler logo a introdução da sua carta a esta igreja, uma igreja que Paulo mesmo iniciou o seu trabalho, Paulo, durante a sua segunda viagem missionária, após passar por Filipos e outras cidades, chega ali em Tessalônica, e no livro de Atos vem dizendo que Paulo permanece pelo menos durante 3 semanas, ou seja, é registrado ali que Paulo ele vai na sinagoga durante 3 sábados, e Paulo então inicia esse trabalho, e é um trabalho que dá fruto. Ali Paulo, ao sair de Tessalônica, Paulo deixa ali um início de uma igreja que, quando ele escreve esta carta, Paulo observa e se alegra pelas notícias que ele recebe desta igreja, a ponto de Paulo destacar, assim como nós pudemos ver na leitura, logo no versículo 7, que esta igreja, a igreja de Tessalônica, ela se tornou um exemplo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Bom, a pergunta que surge então a partir desta constatação é por que esta igreja, a igreja de Tessalônica, ela se torna esse exemplo e é motivo de alegria por parte do apóstolo Paulo. Ao escrever a carta a esta igreja, ele expressa a alegria de saber de como está esta igreja. Com certeza, o apóstolo Paulo ele tinha a percepção que era uma igreja que estava em franco desenvolvimento. Era uma igreja que estava em movimento. Era uma igreja que estava buscando a cada dia ser melhor. Era uma igreja que estava, com certeza, a cada dia buscando a excelência em Cristo Jesus. Bom, eu queria então trazer para nós, nesse momento, as características que podemos observar na carta, no escrito de Paulo a esta igreja, as características que Paulo observa, para que nós possamos nos apropriar também dessas características e possamos entender que precisamos a cada dia desenvolver essas características individualmente como cristãos e coletivamente também, e consequentemente como igreja, corpo de Cristo, igreja presente, igreja que marca a sua geração, igreja que se faz presente na sua localidade, na sua comunidade.
É interessante que o primeiro característica a gente vai observar logo no versículo, e aí eu queria destacar desse texto o versículo 3, porque nesse versículo está presente as características que Paulo observa nessa igreja, e a gente observa no versículo 3, Paulo assim inicia, vou ler o versículo 2 para também fazer sentido: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai. Agora as características recordando diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. 3 características que Paulo observa: a operosidade da vossa fé, na minha versão, a abnegação do vosso amor, um amor abnegado, e a firmeza da vossa esperança no nosso Senhor Jesus Cristo, como terceira característica. Trabalho resultante da fé. É uma fé operosa. Olha, queridos, se a gente pode observar aqui, nós chegamos à conclusão que aquela igreja, que aqueles irmãos da igreja de Tessalônica, eles não possuíam uma fé apenas de ouvir, uma fé apenas teórica, uma fé que não os levava à ação, mas pelo contrário, se é que isso é possível, né? Uma fé que não nos leva à ação, mas pelo contrário, existia naquela igreja, na vida daqueles irmãos, uma fé que os levava à ação, uma fé que os levava a agir, uma fé que necessariamente os levava ao envolvimento com a igreja e ao envolvimento, sobretudo, com a obra de Deus, com o trabalho de Deus, né? Era um trabalho que era resultado da fé. Era a fé que resultava em serviço. Era a fé que resultava em obras. Aliás, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz assim sobre esse trecho do apóstolo Paulo em relação à igreja de Tessalônica: quanto mais robusta é a fé que um povo tem em Cristo, tanto mais dedicado é o seu trabalho para ele. Aquela igreja tinha um envolvimento profundo com a obra do Senhor. Aquela igreja era uma igreja que se movimentava, principalmente, a gente vai observar isso mais à frente, era um envolvimento profundo com a obra da propagação do Evangelho. Mesmo diante de tempos, de dias difíceis, dias de perseguição, tempos onde a igreja sofria com a perseguição, tempos onde a igreja sofria com heresias, tempos onde a igreja sofria com falsos mestres. Aliás, é uma recorrente, quando a gente lê as cartas de Paulo, Paulo está sempre e recorrentemente orientando as igrejas para as quais ele escrevia, para que elas pudessem para que aqueles irmãos pudessem ter cuidado, saber distinguir aquilo que estava sendo ensinado, saber identificar e se afastar dos falsos mestres. Portanto, a primeira característica que a gente observa nessa igreja de Tessalônica, que Paulo traz como tida por Paulo como uma igreja exemplo, é uma igreja que se movimenta, é uma igreja que trabalha, é uma igreja que se envolve com a obra e com o reino de Deus, e esse envolvimento, este trabalho
é fruto, não tem uma outra motivação, não tem uma outra mola propulsora que não seja a fé em Cristo Jesus. O pastor Valmir traz como uma das características que ele trouxe no domingo, que a igreja, ela é uma das marcas de uma igreja que busca a excelência é experimentar um novo nascimento. É ter a reconhecer e se submeter ao Espírito Santo. Portanto, uma igreja que reconhece e se submete ao Espírito Santo é uma igreja que está em movimento. É uma igreja cuja fé a leva a movimentar-se. Mas uma outra característica que a gente pode observar nesse mesmo versículo, versículo 3, é a abnegação do vosso amor. Um amor abnegado. Um esforço motivado pelo amor. É um amor que não mede esforços. A palavra aqui que é utilizada, ela traz um sentido de um esforço, um trabalho árduo e cansativo. E nem por isso, apesar de ser árduo e cansativo, a igreja continuava se esforçando, a igreja continuava refletindo, demonstrando o amor. Esse amor era intenso. Era um amor intenso direcionado a Deus, primeiramente, e não somente a Deus, também às coisas de Deus, à obra de Deus, mas também era evidenciado e direcionado também ao próximo. Aliás, é esse amor que é direcionado também ao próximo, que é fruto do amor que experimentamos em nossa vida, o amor de Deus que experimentamos em nossa vida. É esse amor que o apóstolo João vai trazer, na verdade, o registro de Jesus, falando aos seus discípulos, que é esse amor que os faria serem reconhecidos como seus discípulos. Queridos, nós precisamos entender e aplicar esta verdade em nossa vida. O que nos faz sermos reconhecidos, distinguidos como discípulos de Jesus e, portanto, como cristão, como igreja de Cristo, não é o fato de as pessoas me verem saindo da minha residência aos domingos e me direcionando com a minha família para a igreja. Não é o fato das pessoas me verem na rua segurando em minhas mãos a Bíblia. Jesus nos dá esse ensinamento que o que nos faz sermos reconhecidos, uma das características, porque ele dá outras em outros textos, mas especificamente nesse texto, Jesus vai nos dizer que é o amor que nós temos uns pelos outros. A igreja de Tessalônica era uma igreja que experimentava necessariamente esse amor, um amor um pelo outro, um amor verdadeiro. Aliás, o próprio Jesus, ele dá uma ressignificação ou faz um resumo da lei, dizendo que para que possamos amar uns aos outros, assim como Jesus nos amou. A igreja tem condições, ela tem totais condições. Portanto, eu e você temos totais condições de amar verdadeiramente um ao outro, porque nós experimentamos o verdadeiro amor de Jesus por nós. Só pode amar verdadeiramente um ao outro, o próximo,
um amor abnegado àqueles que experimentaram e experimentam dia a dia o amor e as misericórdias do nosso Senhor Jesus. Portanto, essa é uma segunda característica que Paulo retrata daquela igreja, que serve para mim, serve para você, como característica de uma igreja que busca a excelência, como característica de um cristão que está buscando a excelência. Mas a terceira característica que Paulo vai nos trazer está no versículo 3 também, é a firmeza da vossa fé, ou a perseverança proveniente da esperança em Jesus Cristo. Irmãos, aquela igreja era uma igreja que perseverava apesar das circunstâncias, apesar das lutas, apesar das perseguições, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, porque a sua esperança, a sua fé, a firmeza da vossa esperança, da esperança daqueles irmãos, não estava em homem algum. Não estavam em homens e mulheres, não estava em políticos, não estava em formas de governo. Não estava. A esperança daqueles irmãos de Tessalônica estava firmada, estava firme em nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós colocamos a base, o alicerce da nossa esperança, da nossa fé em Jesus Cristo, nós conseguimos sim caminhar, nós conseguimos permanecer, continuar caminhando, apesar das dificuldades, apesar dos problemas. Queridos irmãos, este ano tem sido um ano muito difícil. Um ano em que tivemos muitas notícias tristes. Irmãos que se foram, irmãos que foram convocados a estarem diante do nosso Pai, diante de Deus. Mas não apenas foram restritas a isso, mas tantas outras notícias que nos abalaram, que trouxeram, que impactaram o nosso país. E por isso, queridos, é mais do que apropriado essa palavra de Paulo, esse exemplo da igreja de Tessalônica, porque precisamos, sim, depositar a nossa esperança, aquilo que nos mantém focados, caminhando, nossa esperança em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo ele vai registrar essa certeza também na carta que ele escreve aos Romanos, no capítulo 8, versículo 18. Ele vai dizer assim, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo se alegra ao constatar que aquela igreja que ele iniciou, aqueles irmãos que ele deixou ali para que pudessem continuar o trabalho, continuar a propagação do Evangelho ali em Tessalônica, estava amadurecendo e possuía essas características. E essas características eram visíveis e se tornaram uma marca daquela igreja. Era uma igreja, assim como qualquer outra igreja, que existia os seus problemas, que havia que vivia ou que passava por momentos difíceis. Não era uma igreja formada por pessoas perfeitas, não.
mas era uma igreja em que as pessoas imperfeitas buscavam a perfeição. Era uma igreja que as pessoas imperfeitas a cada dia buscavam ser melhores. Era uma igreja que as pessoas imperfeitas, com todas as suas imperfeições e limitações, buscavam a excelência. Às vezes progredia mais, às vezes não evoluía tanto, e assim é a nossa vida. Assim é a nossa vida cristã. Às vezes acertamos, às vezes nós erramos, às vezes caminhamos bem, às vezes não caminhamos tão bem, mas o que aquela igreja tinha como foco era a busca da excelência. O que a igreja tinha como foco era uma fé, um amor, né, e a firme esperança em Cristo Jesus. E assim, nós podemos observar no versículo 7 que aquela igreja tornou-se um exemplo. Aquela igreja tornou-se a palavra que aqui vem ali expressar no seu sentido mais original ali, mais primitivo, vamos dizer assim, é uma marca que fica visível, tipo uma cicatriz. Aliás, eu tenho algumas cicatrizes que ficam visíveis. Uma cicatriz em nosso corpo é uma marca que fica visível a todos. Portanto, aquela igreja tinha essa marca que era visível e bem visível a todos. Todos podiam enxergar estas marcas que Paulo destaca. Mas a grande pergunta agora que surge a partir da constatação dessas características é, primeiro, a pergunta é como aquela igreja, ou o porquê aquela igreja se tornou um exemplo, e por como aquela igreja desenvolveu essas características que são destacadas pelo apóstolo Paulo. E no próprio texto a gente pode encontrar algumas respostas. A primeira resposta que a gente pode encontrar para essa pergunta, então, se encontra no versículo 6. E Paulo vai dizer assim: de fato, vocês, irmãos de Tessalônica, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Apesar de muito sofrimento, vocês receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Portanto, era uma igreja que se tornou imitadora do apóstolo Paulo, assim como o próprio apóstolo Paulo falou e expressou que ele era imitador de Cristo. Em última análise, aquela igreja, ela se tornou uma imitadora de Jesus. Se tornaram verdadeiros discípulos de Jesus. E receberam a palavra, receberam o evangelho. Foram pessoas, destacando novamente o que o pastor Valmir falou no culto à noite, pessoas que passaram por uma conversão, um novo nascimento, uma conversão genuína. Pessoas que no versículo 9, o apóstolo Paulo vai destacar assim: se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Portanto, a gente pode observar, o apóstolo Paulo destaca isso, que aqueles irmãos de Tessalônica passaram por uma verdadeira, uma genuína conversão em Cristo Jesus, a ponto de se poder observar uma diferença muito perceptível em suas vidas. E Paulo vai destacar essa principal diferença na mudança do tipo de vida, na mudança de tipo de visão de vida, é que eles deixaram os ídolos e se voltaram para o único e verdadeiro Deus. Numa cidade
extremamente idólatra, uma cidade onde existia o culto a vários deuses, isso era muito normal. Aqueles irmãos de Tessalônica que receberam a palavra com alegria, o apóstolo Paulo destaca que eles tiveram essa transformação promovida pelo Espírito Santo em suas vidas, ao ponto de deixarem para trás os ídolos e se voltarem para o verdadeiro Deus. Uma igreja que busca a excelência, uma igreja que que possui uma marca perceptível em sua existência. É uma igreja que ela experimentou uma verdadeira experiência com o Evangelho, uma verdadeira experiência com Jesus Cristo. Mas podemos também destacar no versículo 6 que eles foram imitadores de Jesus. E ao ensinamento dos apóstolos, do apóstolo Paulo e seus companheiros. E aí eu já destaquei aqui no início que Paulo vai falar, de fato vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Uma igreja que se manteve firme no ensinamento do apóstolo, se manteve firme na doutrina, apesar de começarem a ser propagados falsos ensinamentos. Paulo, no restante da carta, vai alertá-los sobre isso, mas Paulo destaca que aquela igreja era uma igreja que se manteve firme. Queridos irmãos, estamos vivendo em épocas em que a Bíblia não está sendo mais questionada por incrédulos. Estamos vivendo em épocas em que a Bíblia não está sendo posta como está sendo questionada, está sendo posta como algo, um texto que traz dúvidas, um texto que traz contradições, um texto que não é inspirado, um texto em que não podemos seguir totalmente. Nesse momento, nessa época em que estamos vendo questionamentos de tantos vindas de onde nós não esperávamos, é mais que necessário que reafirmemos que a Bíblia é a palavra de Deus, do seu início ao fim. É necessário que reafirmemos da inerrância da Bíblia. É necessário que reafirmemos a sua inspiração divina. É necessário que reafirmemos que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é suficiente. É necessário que reafirmemos que a Bíblia é totalmente atual e sempre será. Portanto, aquela igreja é a igreja que imitou a Jesus, que buscava imitar o seu mestre, e por isso ela pôde desenvolver as características que aqui e o apóstolo Paulo observou. Por último, por que a igreja desenvolveu aquelas características e se tornou uma igreja que era uma referência, era um modelo a ser seguido? Porque era uma igreja que propagava a palavra de Deus. No versículo 8 do texto que nós lemos, Paulo vai dizendo, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, de vós
foi propagada a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Queridos, uma igreja que não cessava, não se cansava em propagar o Evangelho. Se há uma forma da igreja marcar a sua geração, se há uma forma da igreja mudar a realidade da vida de pessoas, se há uma forma da igreja mudar a realidade da localidade onde vive, é através do Evangelho, é através da propagação do Evangelho. Não há outra forma. Aliás, eu já disse isso antes, que nós como igreja, às vezes, você, estamos, às vezes vivemos momentos assim de estresse, momentos de desesperança, momentos em que a gente não consegue enxergar uma solução para os nossos problemas, solução para o problema do nosso estado, do nosso município, do nosso Brasil, da nossa sociedade. A gente quer enxergar, às vezes, lá no final do túnel, uma luz. Mas nós, às vezes, esquecemos que Jesus nos deu a missão de sermos a luz desse túnel, das pessoas poderem enxergar essa luz. Então, que possamos, queridos irmãos, nos apropriar dessas características, nos apropriar dessas experiências que a igreja de Tessalônica viveu com Cristo e possamos aplicar em nossa vida. São 54 anos de muita luta, conforme eu falei, mas são 54 anos de muita vitória. São 54 anos de muitas experiências com Deus. São 54 anos propagando o Evangelho. Mas não podemos parar, não podemos cessar, não podemos descansar. Precisamos continuar. Precisamos continuar sendo uma igreja que faz a diferença em nossa localidade. Eu e você. Às vezes, quando falamos igrejas, às vezes a gente se põe assim num coletivo e que não nos leva a refletir no individual, né? Mas quando eu estou falando de igreja, desde o início eu estou falando em relação a mim, em relação a você. Eu, como cristão, individualmente, pessoalmente, eu preciso fazer essa diferença. Eu preciso buscar essa excelência para que a nossa igreja, como reflexo das minhas atitudes, possa ser também e continuar a ser uma igreja que está a cada dia buscando excelência, a cada dia focando em Cristo Jesus, a cada dia desejando ser como Ele foi e é. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa abençoar a sua família. Que Deus possa abençoar a nossa igreja. Que Deus possa abençoar o nosso pastor, que está nesses anos, mais de 40 anos. Portanto, a maior parte do tempo de existência da nossa igreja. Nosso pastor está com as misericórdias, o discernimento e a direção, está conduzindo a nossa igreja. Que Deus possa abençoar a todos nós. Parabéns, Primeira Igreja Batista no Parque Anchieta, pelos seus 54 anos. Que venham inúmeros aniversários, que venham mais 54 anos. Deus possa abençoar você e Deus possa estar abençoando a nossa igreja. Amém. Amém. Como foi bom celebrarmos juntos o nosso aniversário. E por mais que estejamos chegando ao fim das nossas celebrações de aniversário, lembre-se, até aqui nos ajudou
o Senhor. Será que você pode repetir isso do lugar onde você está? Até aqui nos ajudou o Senhor. E nessa alegria eu também aproveito para lembrar que as nossas atividades elas continuam no decorrer de toda a semana. Inclusive, você tem participado da classe da EBD? Caso não, participe. Nossas classes estão a todo vapor funcionando. Fique atento ao horário e ao dia da sua classe. Inclusive, aproveito para informar também aos nossos queridos irmãos que no próximo domingo, dia 29, acontecerá nossas eleições. E devido a este fato, nosso culto presencial irá acontecer apenas na parte da manhã, sendo o da noite de forma online. Por isso, corra, se inscreva, porque as vagas são limitadas. O link para a inscrição já vai ser liberado ao final desse culto. Vote, ore. Esse é o nosso papel não só como cidadão, não só como igreja, mas como filho de Deus. Que Deus te abençoe e até domingo. 4 anos. Pode haver aniversário sem bolo? Pode haver aniversário se a gente cantar parabéns para você? Então vamos cantar com alegria, não é? Agradecendo a Deus pelos 54 anos da nossa igreja. Vamos cantar bem forte lá para a Praça Granito nos ouvir.